Nesse vídeo você vai ver na prática a diferença das questões entre as três principais provas de certificação da AWS. AWS Cloud Practitioner, a AWS Solutions Architect no nível Associate e a AWS Solutions Architect no nível Professional. Eu vou trazer uma questão de cada uma delas, vou explicar a questão e vou trazer a resposta para vocês. Então fica comigo nesse vídeo e aproveita para comentar aqui a resposta que você acha que é a correta de cada uma delas. Então bora lá! Bom, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou especialista em Cloud AWS, sou CTO na UpperStack e professor aqui na Cloud Treinamentos. E eu quero trazer aqui para vocês hoje, na prática, a diferença entre as três principais provas de certificação na AWS. Se você quer realmente se tornar um arquiteto AWS de verdade, é importante você entender essas diferenças para você saber em que momento você está hoje nos seus estudos, na sua capacitação. Se você está no nível da Practitioner, que é uma das primeiras provas da AWS, uma prova mais focada em teoria, onde a gente fala sobre os principais serviços, sobre precificação, sobre como funciona a arquitetura da AWS como um todo. A do nível Associate, aí a gente já entra numa prova de arquiteto, mas no nível Associate, um nível um pouco mais inicial de arquiteto, e a de arquiteto no nível Professional, que já é uma prova bem mais complexa, uma prova que a AWS recomenda que você tenha pelo menos aí 2 anos trabalhando já como um arquiteto AWS para você fazer essa prova. Então eu vou fazer aqui uma questão de cada uma delas que eu peguei aqui nos simulados e você vai ver essa diferença. Então comenta para mim aqui a resposta. E eu vou começar com a prova de certificação no nível Practitioner, que é a primeira prova de certificação. Claro que essas provas elas não têm uma ordem, você não precisa fazer uma prova para depois fazer a outra. Você pode fazer isso aí a qualquer momento. Se você já trabalha com a AWS há alguns anos, não tem nenhuma certificação, você pode diretamente ir para o nível Professional, mas se você está começando agora, eu sugiro que você faça por primeiro aí a AWS Cloud Practitioner, que é uma das provas mais simples que tem. Você vai entender por que isso agora na prática. Vamos lá. Questão número 1, vindo da prova da AWS Cloud Practitioner, é a seguinte: qual serviço AWS oferece a capacidade de gerenciar infraestrutura como código? Então isso aqui fala sobre alguns serviços da AWS, qual deles tem infraestrutura como código. Então a resposta A aqui, né, a opção A é AWS Code Pipeline. A opção B é AWS Code Deploy. A opção C é o AWS Direct Connect. E a opção D é o AWS Cloud Formation. Bom, se você conhece um pouquinho da AWS de serviço, com certeza você vai acertar essa questão. Então essa é uma prova bem simples. O AWS Code Pipeline, né, a questão A, ele serve para a gente fazer pipelines de CI/CD, para fazer deploy, build das nossas aplicações. Então a gente cria esse pipeline. O AWS Code Deploy é um serviço para a gente fazer o deploy das nossas aplicações. O que é o deploy? Eu fazer uma atualização da minha aplicação dentro das minhas instâncias, dos meus containers. Eu uso o Code Deploy, então nenhum dos dois tem a ver com infraestrutura como código. O AWS Direct Connect, ele é um serviço da AWS muito útil, onde você consegue conectar o seu data center, a sua empresa, diretamente com a AWS. É claro que ele é usado para grandes corporações por questões de custos, né? Mas você tem uma conexão direta, física, da sua empresa com os data centers da AWS sem precisar passar aí pela internet. Então isso não tem nada a ver com infraestrutura como código, né? Isso aí é infraestrutura de rede da AWS. E a opção D, que é a opção correta, é o AWS Cloud Formation, que é o serviço de infraestrutura como código. Quem não sabe infraestrutura como código, hoje o mais conhecido que a gente tem é o Terraform, mas o Terraform ele não é de um cloud provider, né? Então ele pode ser usado para vários cloud providers. E a AWS tem o seu serviço de infraestrutura como código, que é o AWS Cloud Formation. Então, nesse caso aqui, a resposta correta dessa questão é a opção D. Então, essa é uma das... Tem várias questões desse mesmo tipo na AWS Cloud Practitioner, onde ela diz o serviço, né? Quer saber para que serve cada um dos serviços. Então a Cloud Practitioner é basicamente isso, você saber para que serve cada um dos serviços
você não precisa saber aplicar eles na prática. E agora eu já vou para uma questão um pouquinho mais complexa, que é a prova de Solutions Architect de nível Associate. Então aqui a gente já começa a ter uma divisão de provas. Se você quiser entender mais como funciona essas certificações da AWS, quais são os tipos de certificações que a gente tem, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essas certificações, vou deixar aqui em cima. Inclusive, eu tenho simulados específicos aqui de Cloud Practitioner, de Associate, de Professional. Então tem aqui no nosso canal vídeos específicos. A ideia desse vídeo é eu mostrar a diferença dessas provas para vocês. Então aqui agora eu vou trazer uma de nível Associate, que é um nível intermediário, que a AWS já sugere que você trabalhe um pouco com a AWS, não me lembro agora se é 6 meses ou 1 ano, para poder fazer essa prova. E você vai ver que ela já é uma questão um pouquinho mais complexa, né? Mas também não é muito difícil assim. A questão da prova de nível Associate é a seguinte: um aplicativo é executado em uma instância Amazon EC2 em uma VPC. O aplicativo processa logs armazenados em um bucket no Amazon S3. A instância EC2 precisa acessar o bucket sem conectividade com a internet. Qual solução fornecerá conectividade de rede privada ao S3? Então, nessa questão, a gente já pode ver o que? Você precisa saber, né, que serviços são esses, para que eles servem e como eles se conectam dentro da AWS no caso dessa questão. Então, qual é a ideia? A gente tem um aplicativo rodando dentro de uma instância EC2, está rodando em uma VPC específica. Esse aplicativo ele processa alguns logs e armazena esses logs lá no S3. Só que essa comunicação entre a minha instância EC2 e o meu bucket no S3, ele tem que ser em uma rede privada, ele não pode ser pela internet. Então, por padrão, quando a gente vai acessar um bucket no S3, mesmo de dentro da AWS, ele acessa pela internet lá, sai pela VPC e entra pelo endpoint lá do S3. Só que aqui a gente quer saber qual serviço que a gente usaria, qual solução, né, fornece a conectividade de rede privada, então que a minha instância se conecte no S3 sem precisar sair pela internet. Então a opção A é a seguinte: eu crio um VPC endpoint de gateway para o bucket S3. A opção B é transmitir os logs para o Amazon CloudWatch Logs e aí explorar esses logs e aí exportar, né, esses logs para um bucket S3. A opção C é criar um perfil de instância C2 para gerenciar o acesso ao S3. E a opção D é criar um API Gateway com um link privado para acesso ao endpoint no S3. Então agora a gente pode ver que a gente tem 4 respostas um pouquinho mais complexas, né? E qual delas vai ser a resposta correta? Vamos começar agora a eliminar, né? Qual pode ser a correta, quais não podem ser corretas de jeito nenhum. Então vamos começar eliminando da seguinte forma: se a gente pegar a opção C, ela fala o seguinte: criar um perfil de instância C2 para permitir somente acesso no S3. Isso é questão de segurança, então ele está fazendo que a minha instância, eu crie ali um perfil lá no IAM, né, e faça com que a minha instância acesse somente o S3. Só que isso não vai limitar o acesso por rede interna, ele vai continuar acessando através do endpoint. Então, essa aqui não é uma opção válida, né? A C, então a gente já pode descartar de vez. A opção D é criar um API Gateway com um link privado para acesso ao endpoint no S3. Da mesma forma, esse acesso ao endpoint do S3, ele continuaria sendo através de uma rede pública. Então, a opção D também não serve porque a gente quer. Lembrando que o X aqui da questão é o seguinte: qual solução fornecerá conectividade de rede privada ao S3? Transmitir os logs para o Amazon CloudWatch Logs e exportar os logs para o S3. Não daria muito certo, né? Porque ficaria demorado esse tipo de coisa, eu não teria esse log em tempo real. E eu precisaria colocar no CloudWatch ainda, e daí depois gravar no S3, e mesmo assim eu iria gravar no S3 através de um endpoint externo. Então a resposta correta para essa questão é a seguinte: eu crio um VPC endpoint de gateway para o S3. Por que isso? Porque quando eu crio esse VPC endpoint, eu crio uma conexão direta da minha rede com o S3, então eu crio um túnel ali interno, um endpoint interno da AWS, e aí o que tiver dentro da minha VPC, ele vai armazenar diretamente dentro do S3. Então, se você acertou essa resposta, coloca aqui
no chat para mim, que a resposta correta aqui então é a opção A, criar um VPC endpoint de gateway para o S3. Você já viu que essa questão ela foi um pouquinho mais complexa que a primeira, né? Então a gente tem mais opções, ela dá uma confundida. Pô, talvez eu pudesse mandar mesmo para o CloudWatch Logs e depois mandar para um bucket no S3. Mas como é que eu iria ler depois esse dado lá no S3? Eu mesmo assim teria que sair para um endpoint externo. Então você tem que pensar em todo o fluxo. Então ela fica um pouquinho mais complexa, perfeito? Mas essa ainda é uma prova de nível Associate. E aí a gente tem uma das provas mais complexas aí da AWS, que é Solutions Architect, né? De nível Professional. Essa prova você vai ver que ela tem questões muito complexas, que requer às vezes você conhecer não só de infraestrutura AWS, mas de outras coisas também. E eu vou ler aqui essa opção para você. E eu quero que vocês respondam para mim. Cara, se não souber, chuta. Escreve aqui no comentário, bota assim, ó. A questão 3, a resposta eu acho que é a A, eu acho que é a B, eu acho que é a C, eu acho que é a D. Eu quero saber. E aí é bom para ver como tá o conhecimento de vocês mesmo de AWS. Então respondam todas elas para mim aqui no comentário. Cara, se não sabe, chuta aí. O que você chutaria? Beleza? Então vamos lá para a questão da prova de nível Professional. Uma empresa está hospedando uma API monolítica baseada em REST para um aplicativo móvel em 5 instâncias do Amazon EC2 em subredes públicas de uma VPC. Os clientes móveis se conectam à API usando um nome de domínio hospedado no Route 53. A empresa criou uma política de roteamento de respostas multivalor no Route 53 com os endereços IPs de todas as instâncias do EC2. Recentemente, o aplicativo foi sobrecarregado por aumento grandes e repentinos no tráfego. O aplicativo não conseguiu acompanhar o tráfego. Um arquiteto de soluções precisa implementar uma solução para que o aplicativo possa lidar com cargas novas e variadas. Qual solução atenderá a esse requisito com menos sobrecarga operacional? Lembra, com uma menor sobrecarga operacional, que a gente possa fazer isso de forma mais rápida. Então vou explicar a primeira questão. Então a gente tem uma empresa, ela tem uma API monolítica. Então é uma API onde a gente tem tudo dentro de um único lugar, né? Baseado em REST, para o aplicativo móvel, e essa API ela está armazenada em 5 instâncias EC2, em uma subrede pública. Os clientes móveis se conectam a essa API usando um domínio no Amazon, no Route 53. Então a empresa criou lá uma política de roteamento de multivalores no Route 53. Então o Route 53 é o serviço de DNS da AWS, onde eu posso criar lá multivalores, que é assim, por exemplo, eu faço uma chamada de DNS e ele pode encaminhar para diferentes destinos, para vários destinos. Então, por exemplo, eu chamo lá um api.meudomínio.com, ele vai apontar para a instância A, outro DNS vai apontar para a instância B, outro vai apontar, e assim ele vai fazer isso a nível de DNS. E aí, recentemente, eles sofreram aí com sobrecarga com tudo isso e agora o aplicativo não conseguiu acompanhar. Então, agora um arquiteto de soluções, você precisa implementar uma solução para que o aplicativo consiga lidar com essa sobrecarga, né? Então, qual é a melhor solução? Com o menor sobrecarga operacional. Então você pode ver que já é uma questão mais complexa, né? Que a gente precisa entender, o que é uma API, o que é monolítico, o que é uma API REST, como ela funciona. Então vamos lá para as opções que a gente tem aqui. A opção A, não esquece de responder para mim aqui nos comentários. A opção A é a seguinte: separar a API em funções individuais do AWS Lambda, configurar uma API REST no Amazon API Gateway com integração ao Lambda para o back-end, atualizar os registros do Route 53 para apontar para o API Gateway. Essa é a opção A. A opção B, containerizar a lógica da API, criar um cluster Amazon Elastic Kubernetes Service, um cluster de EKS, executar os containers no cluster usando o EC2, criar uma entrada do Kubernetes, atualizar o registro do Route 53 para apontar para essa entrada do Kubernetes. Essa é a opção B. A opção C, criar um grupo de autoscale
colocando todas as instâncias EC2 no grupo de autoscaling, configurar o grupo de autoscaling para executar uma ação de escalabilidade baseada na utilização de CPU, criar uma função lambda para que essa função reaja à alteração do grupo de autoscaling e atualize o registro no route 53. E a opção D é a seguinte: criar um application load balance na frente da API, mover todas as instâncias EC2 para uma subrede privada dentro da VPC e adicionar as instâncias EC2 como destino no Application Load Balance e atualizar o registro do Route 53 para apontar para o Application Load Balance. Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho de cada uma dessas questões. Então a opção A, eu pegaria a aplicação monolítica e separaria ela em várias APIs, né? Com lambda. Então vamos lá, eu tenho uma aplicação monolítica com 1000 APIs, eu teria que ter 1000 funções lambdas ali, usando tudo isso com API Gateway. E aí integraria o nosso back-end diretamente, o DNS chamando direto o meu API Gateway. Essa pode ser uma opção. A opção B, eu colocaria tudo em um cluster Kubernetes e deixaria tudo isso aí dentro de containers, né? Com um cluster Kubernetes e apontaria o meu registro de DNS diretamente lá para o meu cluster de Kubernetes. A opção C, eu criaria um auto-scaling para colocar todas essas instâncias aí, e aí quando a minha instância escalasse, o que ia acontecer? Eu acionaria uma função lambda que ia lá no route 53 e apontaria, colocaria mais um registro dessa nova instância lá no route 53. E a opção D, eu criaria um application load balance e colocaria essas instâncias dentro de uma rede privada, né? Tiraria da rede pública, colocaria numa rede privada e colocaria todas essas instâncias da minha aplicação embaixo de um application load balance. Agora, você precisa escolher aí qual dessas opções é a correta. E eu não vou dar resposta para vocês nesse vídeo. Então escreve aqui nos comentários que no próximo vídeo eu vou falar quem acertou a resposta dessa questão aqui, para ver qual nível você está. Cara, mas não esquece, comenta aqui, independente se você não tem certeza, chuta para ver se você acertou a resposta para essa questão no nível professional, para ver como tá a sua preparação aí dentro da AWS. Bom, se você gostou desse vídeo, quer mais vídeo como esse, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você não tiver inscrito e deixa aquele joinha. E a gente se vê no próximo vídeo com a resposta dessa questão aqui. Bora lá!